Entropia, temperatura e calor. Multiplicidade e entropia de Boltzmann. Vamos considerar um exemplo de dois sólidos de Einstein que trocam energia na forma de calor. O sólido A ele possui 500 átomos e o sólido B possui 200 átomos. E disponível para esses dois subsistemas, no caso subsistema A e subsistema B, nós temos 100 unidades de energia. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que se eu somar a energia do sólido de Einstein A mais a energia do sólido de Einstein B, nós temos 100 unidades de energia, e essas 100 unidades de energia vão estar distribuídas por esses 500 átomos. Então, nós vamos utilizar a quantidade de energia do sólido A, que vale QA, para designar o macroestado do sistema composto, pois nós sabemos que, uma vez tendo QA, a energia do sólido B, quantidade de energia do sólido B, vai ser exatamente 100 menos o QA. Com isso, nós podemos montar uma tabela onde nós temos a coluna da quantidade de energia do sólido de Einstein A, e nós temos a multiplicidade do sólido A, também a quantidade de energia do sólido B, a multiplicidade do sólido B, e a multiplicidade total do sistema, que é o produto de ômega A vezes ômega B. Então, o QA, que são as unidades de energia que o sólido A tem, pode ir desde zero, ou seja, o sólido A pode ter desde 0 unidade de energia até 100 unidades de energia, ou seja, ter toda a energia. E o sólido B pode ter desde 100 até 0. Lembrando que a soma de QA mais QB tem que dar 100. Então, por exemplo, aqui, ó, 100 mais 0 dá 100, 59 mais 41 dá 100. Por quê? Porque a energia tem que se conservar, porque o sistema é isolado. Calculando a multiplicidade, vamos nos lembrar que a multiplicidade do sólido de Einstein, ela é dada pela quantidade de unidade de energia mais número de osciladores menos 1, a quinto fatorial, dividido pelo n menos 1, onde n é o número de osciladores, fatorial, unidade de energia fatorial. Lembrando que as unidades de energias são números inteiros, porque os osciladores só podem absorver ou liberar unidades de energia inteiros de HF ou de H ômega. Então, fazendo esse cálculo, lembrando que no lugar do Q, você coloca as unidades de energia, no lugar do N, você coloca o oscilador. Se for para o oscilador A, N vai ser igual a 300. Se for por oscilador B, o N vai ser igual a 200. Com isso, você vai montando a tabela. Para 0, o ômega A vai dar 1. Para 59, a multiplicidade do sólido A vai dar esse número, da ordem de 10 a 68. Então, cresce, cresce, até chegar para 100, onde eu tenho 100 unidades de energia para o do sólido A, ou seja, essas 100 unidades de energia, ela vai ser distribuída para 300 osciladores. Então, a quantidade de maneiras diferentes que 100 unidades de energia podem ser distribuídas para 300 osciladores é exatamente esse número aqui, ó. Isso é o que nós chamamos de multiplicidade. A mesma coisa, o sólido B tem 100, são 100 unidades de energia, quando o macroestado for 0, ou seja, quando o macroestado QA for 0, o QB vale 100. Essa situação é a situação na qual o sólido A não tem nenhuma unidade de energia e o sólido B tem tudo, que são 100. Então, essas 100 unidades de energia, elas vão poder ser distribuídas, por 200 átomos. E a quantidade de maneiras diferentes que essas 100 unidades de energia podem ser distribuídas para 200 átomos é da ordem de 10 a 81. E a multiplicidade total vai ser o produto.
fazendo o produto 10 a 81, aqui fazendo o produto dá 10 a 96, e para o macroestado 59, 60 e 61, que nós deixamos aqui em destaque, nós temos também aqui as multiplicidades. Lembrando que esses valores têm que ser calculados por meio de um computador. Uma calculadora simples não vai conseguir fazer esses cálculos. Fazendo o produto dessas multiplicidades, para nós obtermos a multiplicidade total, nós vamos obter para os 59, 60 e 61 uma multiplicidade da ordem de 10 a 114. Ou seja, a multiplicidade para esse sistema composto de 300 átomos no sólido A e 200 átomos no sólido B, a multiplicidade desse sistema total, que é a total, vai ser da ordem de 10 a 114. E nós vemos aqui uma coisa muito interessante, que para o macroestado 60 unidades de energia, que macroestado é esse? É o macroestado em que o sólido A tem 60 unidades de energia para ser distribuído por 300 átomos, e o sólido B tem 40 unidades de energia para serem distribuídas por 200 unidades de energia. A multiplicidade total, nós temos que calcular aqui a multiplicidade de cada sistema, ômega A e ômega B, para obter uma multiplicidade total fazendo o produto. A multiplicidade total é exatamente 6,9 vezes 10 a 114. E esse é o maior valor para a multiplicidade. Então, a gente diz que esse aqui é o macroestado mais provável. E vamos nos lembrar, todos os microestados, eles são igualmente prováveis, mas o macroestado não. Cada macroestado desse possui uma probabilidade. E nós já sabemos que o macroestado mais provável é aquele que possui a maior multiplicidade. O que nós podemos fazer agora? Nós temos aqui a multiplicidade do sistema, e nós vemos que aqui no estado mais provável possui a maior multiplicidade. Só que nós já aprendemos como calcular a entropia. Vamos lembrar que a entropia de Boltzmann S é igual a K logaritmo da multiplicidade. Então, o que nós podemos fazer? Nós podemos agora construir uma tabela não com esses números grandes, ou seja, trabalhar com multiplicidades. Construir uma tabela onde nós podemos trabalhar com a entropia. E aí nós podemos escrever assim, ó, S igual a K logaritmo de ômega. Onde K, vamos lembrar, é a constante de Boltzmann. Ou nós podemos escrever assim, para não ficar carregando K, S dividido por K igual a logaritmo de ômega. Então, basta aplicar nessa tabela onde tem a multiplicidade, que é o ômega, aplicar o logaritmo, ou seja, tomar a medida logarítmica. E com isso nós vamos ter a entropia do sólido de Einstein dividido pela constante de Boltzmann. Então, e esses números grandes nós vamos transformar em números pequenos. Nós vamos fazer isso para essa coluna e para essa última coluna. Feito isso, olha o que nós temos. A entropia, quando o macroestado do sólido A for zero, a entropia vai ser exatamente zero. Se ele não tem energia nenhuma, então a sua entropia vale zero. Para o estado que nós tínhamos destacado, 59, 60 e 61, nós temos esses valores de entropia. Para o macroestado 100, nós temos esse valor de entropia, que é o 221,6. O mesmo vale para o sólido B, ó. Quando ele tem 100 unidades de energia à disposição para serem repartidas ou divididas pelos 200 átomos, a entropia dele, que é aplicando o logaritmo, vai dar 187,5.
Para obter esse 187, veio desse valor aqui, ó. Então, seria assim, ó, S dividido por K, S do B, né? Entropia do B, logaritmo de 2, vezes 10 a 81. E aí vamos nos lembrar que nós temos aqui um produto, e o logaritmo do produto pode se transformar no logaritmo da soma. Então, nós podemos escrever assim, ó, logaritmo de 2,8 mais logaritmo de 10 elevado a 81. O logaritmo de 2,8, você pode calcular isso numa calculadora simples. Então, só vou repetir. O logaritmo de 10 elevado a 81, nós vamos usar aquela propriedade que diz que 81 vai aqui para frente. Então, aqui vai ficar assim, ó, 81 multiplicado por logaritmo de 10. Então, utilizando a calculadora, fica fácil fazer essa conta. E com isso, a gente obtém exatamente esse valor, 187,5. Lembrando que aqui está dividindo por K, né? Nós não substituímos o K. E com isso nós podemos fazer esse cálculo para cada um dos macroestados. Macroestado 59, macroestado 61 e o macroestado 60. E a entropia, vamos nos lembrar, né? A multiplicidade era o produto. E a entropia fica mais fácil, porque é só nós pegarmos o valor do sólido A e somar com o valor do sólido B, para obtermos a entropia total. Então, vamos pegar esse valor e somar com esse, para obter esse aqui, que é o 264. E do macroestado 60, também, ó, 159 mais 105, 265,4. Então, com isso, nós vemos o seguinte, que a entropia ela vai aumentando até chegar no seu valor máximo, que é 264,4, depois ela diminui. E nós vemos que o macroestado mais provável, que é o macroestado do equilíbrio térmico, quando o equilíbrio térmico é atingido, né, nós temos o sólido A e o sólido B. Nós temos 100 unidades de energia. O que é mais provável ocorrer? O que é mais provável ocorrer é que o sólido A, por ser maior, ele vai ter à sua disposição 60 unidades de energia para serem distribuídas por esses 300 osciladores, e o sólido B, ele vai ter à sua disposição 40 unidades de energia para serem distribuídas pelos seus 200 osciladores. Isso é o que é o mais provável que vai acontecer. E isso vai acontecer quando a entropia for 264,4, ou seja, quando a entropia atingir o seu valor máximo. Se a gente coloca esses dois corpos para trocar energia térmica, eles vão trocar energia térmica até que o equilíbrio térmico seja atingido. E nós vemos que o equilíbrio térmico ele é atingido quando a entropia do sistema atinge o seu valor máximo. Note que a entropia é a entropia do sistema que tem que atingir o valor máximo. Não é a entropia dos subsistemas individuais. É a entropia do subsistema que vai atingir o valor máximo. O que nós podemos fazer? Note que quando nós analisamos desde o macroestado QA igual a 0 até o macroestado QA igual a 100, que são os macroestados do nosso sistema, a entropia do sólido A ela aumenta desde 0 até 221, e a entropia do sólido B ela diminui de 187 até 0. Enquanto que a soma da entropia dos dois, ela começa no 187, atinge um valor máximo que é 264 e volta a diminuir até 221. Aqui nós temos valores que são discretos, mas nós podemos plotar isso num gráfico. Ou seja, o A vai de 0 até 221, o B vai de 187 até 0,
E a entropia total vai de 187, chega até um valor máximo e depois diminui até 221. Com isso, nós temos aqui, ó, essa curva é a curva para a entropia do sólido A, ela aumenta desde 0 até aquele valor que nós colocamos na tabela aqui até 221,6. E a entropia do sólido B, ela diminui desde 187 até 0, quando ela chega em 100 unidades de energia. E a entropia total, ela vai de 187, aumenta, atinge seu valor máximo e diminui até 221. E ela obtém o seu valor máximo, ó, ela vai crescendo, 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 aqui já estou desenhando umas derivadas, ela obtém o seu valor máximo. O seu valor máximo ele é exatamente quando essa reta aqui tangente ela fica na horizontal. Então, ela obtém o seu valor máximo exatamente quando QA vale 60 unidades de energia. Ou seja, quando o sólido A possui 60 unidades de energia e o sólido B possui 40 unidades de energia. Então, esse é o gráfico para a entropia. Note que a entropia do sólido A ela aumenta, a entropia do sólido B diminui, dependendo dos valores, a entropia total ela atinge o máximo e diminui. A função entropia aqui ela é côncava para baixo, né? Ela tem uma concavidade, ó. Então esse é o valor da entropia total e nós vemos que o sistema ele vai tender a vir para esse valor máximo, que é o QA igual a 60. Mas é assim que o sistema vai se comportar. Vamos falar um pouquinho de temperatura termodinâmica. Vamos agora nessa sessão definir o que é temperatura. Então o que nós aprendemos? Nós aprendemos que a entropia total é a soma da entropia do sólido A e da entropia do sólido B. Vamos ainda considerar esse exemplo anterior. Então a entropia sempre é a soma. Então, se nós temos dois sistemas e esses sistemas estão trocando energia térmica, então nós temos aqui uma situação, nós temos dois sistemas. Sistema A e sistema B. E esses dois sistemas estão trocando energia térmica, ok? Então, eles estão trocando energia térmica, a entropia total vai ser a soma das entropias. O que nós podemos fazer? Como está havendo uma troca de energia, a gente lê aqui como o QA, que são as unidades de energia. Então, se o sólido A está cedendo unidade de energia, então ele está diminuindo o seu QA, e o sólido B está recebendo unidade de energia. Então, ele está aumentando as suas unidades de energia. Então, nós podemos dizer que a entropia ela é uma função das unidades de energia. Por quê? Se o sólido A está perdendo unidade de energia, a sua entropia está diminuindo. E se o sólido B está ganhando unidade de energia, a sua entropia está aumentando. Então, como que a gente analisa o aumento ou a diminuição de uma grandeza? A gente analisa por uma operação chamada derivada. E nós vamos derivar com relação a quem? A unidade de energia QA, que é o quanto de energia que tem no sólido A. Então, se a energia que tem no sólido A ela aumenta ou diminui, isso vai influenciar na entropia do sistema, ou na entropia do sólido A e do sólido B. Porque se o sólido A ele perde 3 unidades de energia, então a sua entropia diminui de um tanto. Só que se ele perdeu, o sólido B vai ganhar essas 3 unidades de energia. Então a entropia do sólido B vai aumentar de um tanto. Como que a gente vai saber a diminuição de um e o aumento do outro e o quanto que isso afeta a entropia total? Fazendo essa derivada. Então é assim que a gente escreve. Eu estou perguntando aqui como que a entropia total ela varia quando a grandeza macroestado varia, no caso QA. Como nós temos uma soma do outro lado, nós vamos derivar esses dois termos, como está aqui, ó, com relação a QA. Só que aí nós temos que lembrar que QA são as unidades de energia do sólido de Einstein. Como que a gente escreve a energia de um sólido de Einstein? A gente escreve utilizando a letra U, porque é energia interna, e uma unidade de energia vale HF. Vamos supor que o sólido de Einstein não tem só uma unidade de energia, ele tem Q unidades de energia. Então, nós vamos
ter QHF. Se nós estivermos falando do sólido A, então vai ser energia do sólido A, as unidades de energia que o sólido A tem, HF, como está escrito aqui, ó. Então, essa é a energia. Só que HF, vamos lembrar, H é a constante de Planck, F é a frequência com que o oscilador ou o átomo está oscilando. Então, isso aqui é um número. O HF é um número. A variável aqui é o QA, que é um macroestado. Então, nós podemos isolar o QA, vamos isolar dessa maneira. Quem é QA? QA é U dividido por HF. No caso, o A. Então, onde tem U aqui, nós podemos substituir pela energia. Então, nós podemos, na nossa expressão, trocar as unidades de energia, que são as letras Qs, pela própria energia. Então, eu vou derivar com relação à energia. Porque, no fundo, o que o corpo A está trocando com o corpo B, ou o sólido A está trocando com o sólido B, são unidades de energia, é a própria energia. Então, a pergunta que nós queremos fazer na prática é: como que a entropia total do sistema varia com a energia? E nós estamos utilizando aqui a energia do A. Por quê? Porque nós sabemos que a energia do A mais a energia do B tem que ser fixa, não pode variar, porque a energia do sistema se conserva. Então, nós trocamos aqui também o QA pelo UA, e nós queremos saber como que a entropia do A varia com a energia do A e como que a entropia do B varia com a energia do B. E aí vamos pegar uma situação em que vamos tomar essa derivada aqui exatamente no máximo. E aí vamos lembrar que a nossa função entropia total, o desenho dela era assim, né? Ela obtinha um valor máximo e depois diminuía. Então vamos tomar ela nesse valor máximo aqui, ó. No valor máximo, essa reta aqui é horizontal, ou seja, essa derivada aqui vai valer zero. Por quê? Porque a função não está nem aumentando nem diminuindo, a variação dela é zero. Então, essa soma aqui vai ser igual a zero. Ou seja, exatamente nesse ponto aqui, que para a nossa tabela, no nosso caso, ele valia 60, que era o equilíbrio térmico, era o que a gente chamava de equilíbrio térmico. Então, no equilíbrio térmico, a entropia não varia, ela cresce, quando chega no equilíbrio térmico, ela para de crescer para começar a diminuir. Só que no ponto, no valor máximo, ela nem cresce nem diminui, então o valor dela é zero. Por isso que ele escreve aqui zero. Então, qual o resultado que a gente chega? A gente chega que a derivada da entropia do B com relação a A, né, passando essa derivada para o outro lado. Então, qual é o resultado que a gente chega? Que a entropia do A com relação ao A vai ser igual à derivada da entropia do B com relação ao A. Então, agora nós temos a derivada, aqui é A. Então, agora nós temos a derivada com relação a UA. Só que é mais interessante, né, de um lado nós só temos as grandezas relacionadas ao sólido de Einstein A, e do outro lado nós temos grandezas somente relacionadas com o sólido de Einstein B. Para isso, basta nós lembrarmos que a energia se conserva. Então, o U total, a energia total, é a energia do sólido A mais a energia do sólido B. Como esse número ele não varia, então nós podemos dizer que uma pequena variação do A vai ser igual a uma pequena variação do B. E ir além, uma variação, e somada as duas variações, tem que dar zero, porque o U não varia. Então nós podemos dizer assim, ó, delta UA mais a variação do UB. A variação do U quanto vale? Vale zero, porque o U não varia. Então, a variação dos dois tem que dar zero. O que isso quer dizer em termos práticos? Se o A diminui de 2, o B vai aumentar de 2. Porque se o A diminui de 2, foi porque ele perdeu duas unidades de energia. Se ele perdeu 2 unidades de energia, o B ganhou essas 2 unidades de energia, de maneira que a soma dá zero. Então, delta UA
é igual a menos delta UB. Então, onde está delta UA aqui, nós vamos colocar no lugar menos delta UB. Então, aqui vai ficar mais com esse aqui, e nós vamos ter esse resultado. Ó. De um lado, nós temos variáveis que dependem só do sólido de A tem A. Por quê? Aqui entra a entropia do a energia interna do A. Aqui entra a entropia do B e a energia interna do B. O que essa expressão está dizendo é o seguinte, que naquele ponto, que é o ponto de equilíbrio térmico, como a entropia do A varia com a energia do A, é exatamente igual como a entropia do B varia com a energia do B. Isso é o que nós chamamos de equilíbrio térmico. Então, isso aqui é o que nós chamamos de equilíbrio térmico para os dois sistemas. E aí nós podemos chegar a uma conclusão muito interessante. Por quê? No equilíbrio térmico, o que nós aprendemos? O que é igual no equilíbrio térmico? No equilíbrio térmico, os dois sistemas eles atingem a mesma temperatura. Um sistema está com a temperatura menor, o outro está com a temperatura maior. E, probabilisticamente, o que é mais provável de ocorrer? O que está com temperatura maior vai ceder energia para o que está com temperatura menor. Então, o que está com temperatura maior, a sua entropia vai diminuir, e o que está com temperatura menor, a sua entropia vai aumentar. De maneira que eles vão atingir o equilíbrio térmico e, somando as duas variações de entropia, quando eles atingirem o equilíbrio térmico, o sistema vai ter o seu maior valor de entropia. E aí nós podemos chegar numa situação muito interessante. Por quê? Fica claro aqui que esse termo aqui tem que implicar necessariamente em temperatura de A igual a temperatura de B. Porque isso é equilíbrio térmico. Agora, como que nós vamos sair daqui e chegar aqui para definir o que é essa temperatura? O que nós vamos fazer? Vamos analisar essas unidades aqui. Ó. Unidade de entropia, vamos nos lembrar, a unidade de entropia é energia por temperatura. É Joule por Kelvin. Joule por Kelvin. E a unidade de energia, como está aqui, ó, a unidade de energia é o Joule. Então, quando a gente divide esses dois termos, o que nós temos? Nós temos Joule, cancela com Joule. Então, essa razão, ela é o inverso de Kelvin, ou o inverso de temperatura. Então, a unidade dessa derivada é exatamente o inverso de temperatura. Então, o que nós temos que essa derivada é exatamente o inverso de temperatura. Então, nós escrevemos exatamente essa derivada como a definição termodinâmica de temperatura. Então, se nós queremos encontrar qual é a temperatura do sistema, o que nós vamos fazer? Nós vamos derivar a entropia do sistema com relação à sua energia e vamos manter. Note que nós não mexemos no número de partículas nem no volume do sistema. Então, quando nós fizermos essa derivada, nós vamos manter o número de partículas e o volume constante. Note que agora nós definimos essa temperatura para qualquer situação no sistema. Note que nós tínhamos, na situação do nosso problema, nós tínhamos o sólido A crescia assim, o sólido B diminuía e o total ficava assim. Então, essa curva, a curva de entropia do ar, em todos os pontos da curva, em cada ponto dessa curva, nós vamos ter uma derivada. Em cada ponto dessa curva, nós vamos ter uma temperatura para o sistema. Então, aquela derivada são retas tangentes, assim, e onde a reta toca a curva, aqui vai ser a temperatura do sistema. Aqui a mesma coisa, ou seja, ó, o sólido A, a temperatura aumenta quando ele ganha, quando a multiplicidade dele aumenta, o QA aumenta, e do sólido
B, olha aqui, ó, a derivada é negativa. Por quê? Porque a entropia está diminuindo. Então, as retas tangentes a essa curva da entropia do sólido A vai ser exatamente a temperatura do sólido A, e as curvas tangentes à curva de entropia do sólido B vai ser exatamente a temperatura do sólido B. Então, agora nós temos uma relação em mãos para que a gente possa calcular a temperatura do sistema. Só que para isso nós vamos precisar da função entropia e derivar com relação à energia. Então, essa entropia ela vai ter que ser uma função da energia, do volume e do número de partículas, para que eu possa derivar com relação à energia. E vamos lembrar que a entropia, como que a gente calcula a entropia? Ela é a constante de Boltzmann multiplicado pelo logarítmico da multiplicidade. Além disso, o que nós podemos afirmar aqui? Nós podemos dizer o seguinte: quando nós estivermos trabalhando com a função entropia, ou seja, calculando temperatura e as grandezas termodinâmicas a partir da entropia, nós vamos estar na representação da entropia. Existem outras representações, mas nós vamos ver mais à frente. A representação básica é a representação da entropia. Vamos falar agora um pouquinho da representação da entropia. Então, nós sabemos que existe uma função que é a função entropia S, e essa função é a função da energia interna do sistema, do volume do sistema e do número de partículas que tem no sistema. É uma função que depende dessas três variáveis. E se qualquer uma dessas três variáveis varia, a entropia pode aumentar e pode diminuir. Vamos lembrar que a entropia é uma medida da multiplicidade, do ômega. Vamos analisar agora alguns gráficos que tratam exatamente da entropia de dois sistemas. Então, nós temos aqui dois gráficos, o sistema A e o sistema B. Então, nós temos aqui dois gráficos de entropia para dois sistemas, um sistema A e um sistema B. Ambas as entropias são côncavas para baixo. Nós vamos colocar esses sistemas em contato. A partir desses gráficos, nós podemos fazer algumas inferências. Por exemplo, qual desses dois objetos, por exemplo, está a uma temperatura maior? O corpo A ou o corpo B? Se eles forem colocados em contato, quem é que vai ganhar energia térmica e quem é que vai perder energia térmica? Vamos nos lembrar que a temperatura, ou o inverso da temperatura, é exatamente derivada da entropia com relação à energia interna, mantendo o volume e o número de partículas constante. Então, nós sabemos que ds/du é a inclinação da reta. Quanto maior o ds/du, mais inclinado vai ser a reta tangente à curva, ao gráfico. Então, quando o df/du for grande, essa temperatura aqui tem que ser pequena. E vice-versa, né? Quando o ds/du for pequeno, a temperatura vai ser grande, porque como eu estou dividindo 1 sobre a temperatura, então são grandezas inversamente proporcionais. Então, o gráfico que tiver a maior derivada é aquele que vai ter uma temperatura menor. Então, esse gráfico B, por exemplo, ele varia muito lentamente, bem devagar. Então, a gente espera, como ele tem uma derivada menor, a temperatura dele vai ser maior, porque a do B, o B é mais inclinado. Então, a derivada é muito maior. Se a derivada é maior, a temperatura é menor. Então, nós podemos ver aqui que a inclinação da reta tangente no gráfico B é menor do que no gráfico A. Então, nós podemos concluir que a temperatura do B é maior do que a temperatura do corpo A, do objeto A.
Isso por quê? Porque a derivada da entropia do A com relação ao A é maior, porque está mais inclinado, do que a derivada da entropia do B com relação ao B. Então, quando a derivada for maior que a outra, a temperatura dele, no caso do A, é menor do que a do B. Então, porque são grandezas inversamente proporcionais. Note que esses dois gráficos, a concavidade é para baixo. Então, são dois gráficos normais e a maioria dos sistemas, a entropia vai se comportar dessa maneira. A concavidade, a entropia vai ser côncava para baixo. Que é exatamente esse caso aqui. Esse aqui é o caso mais geral, onde a entropia é côncava para baixo. As derivadas, que são essas retas tangentes, vão ser sempre maior que zero, porque sempre está crescendo, e o calor específico vai ser maior que zero. O que isso quer dizer? Quer dizer que a substância ou o corpo, ele absorve calor e sua temperatura aumenta. Então, esse é o sistema chamado sistemas normais, que são aqueles sistemas que recebem calor, recebem energia térmica e a temperatura aumenta. Então, esse é um tipo de sistema. Tem outros sistemas que a entropia, a função entropia com relação à energia se comporta dessa maneira, ou seja, é côncava para cima, como está aqui, ó. A derivada também é positiva, maior que zero, só que a segunda derivada, que é a concavidade, vai ser positiva, e isso vai implicar num calor específico e numa capacidade térmica menor que zero. Então, o que é uma capacidade térmica menor que zero? Significa que o sistema, a temperatura do sistema, quando ele ganha energia térmica, a temperatura dele diminui. Acontece exatamente o contrário do que acontece nos sistemas normais. Nos sistemas normais, ele ganha energia térmica, a temperatura aumenta. Esse aqui não, ele ganha energia térmica, a temperatura diminui. Esse tipo de situação acontece em sistemas muito específicos, que são sistemas ligados gravitacionalmente. Por exemplo, você tem duas estrelas, né, orbitando uma em torno da outra, ou o sistema Terra-Lua, por exemplo. Quando você cede energia para esse sistema, em vez de ele transformar essa energia em energia cinética, onde a Terra e a Lua vão ter mais energia cinética, não, o que acontece? Ele transforma essa energia que você cedeu para ele, para esse sistema, em energia potencial. Então, eles vão se afastar um pouquinho mais um do outro e vão ficar mais lentos. E se você ceder mais energia, eles vão se afastar ainda mais um do outro e vão ficar ainda mais lentos. Essa lentidão, essa perda de velocidade, ela se traduz numa redução da temperatura. Então, essa é a situação em que nós aplicamos a termodinâmica para sistemas gravitacionais. Tá? Parece estranho, mas isso é possível. Uma outra situação é quando a entropia, como função da energia, se comporta dessa maneira. Né? Neste caso, ó, agora a reta está decrescente, tá vendo? Então, a derivada agora vai ser negativa, e nesse caso, a temperatura é negativa. Porque vamos lembrar, a temperatura, a definição é assim, ó, 1 sobre T é o valor da derivada com relação à energia, derivada da entropia com relação à energia, mantendo o volume e o número de partículas constante. Se essa derivada ela é decrescente, como está aqui no desenho, ó, assim, né, decrescente, isso aqui é menor que zero, ou seja, negativo, então a temperatura é negativa. Note que aqui nós estamos trabalhando com temperatura absoluta. Nós não estamos falando de escala Celsius ou Fahrenheit, onde o negativo tem a ver com a questão de escolha do ponto de referência ou dos pontos fixos. Nós estamos trabalhando com temperatura absoluta. Aqui seria uma temperatura menor do que o 0 Kelvin, que é o valor de menor temperatura possível. A temperatura é negativa mesmo. Nós vamos procurar entender o que quer dizer essa temperatura negativa. Na verdade, isso aqui acontece em sistemas muito específicos, quando esse sistema possui uma energia fixa.
Nós vamos estudar esse sistema no próximo capítulo, que é o paramagneto. Nele acontece a energia, a temperatura é menor que zero. E a gente vai procurar entender o que significa a temperatura ser menor que zero. Um corpo que tem temperatura menor que zero, ele vai receber ou vai ceder calor para um corpo que tem temperatura maior que zero? Tá? Mais à frente, lá no capítulo sobre paramagneto, nós vamos aprender que todo corpo que tem temperatura negativa, ele cede, ele quer ceder energia térmica para qualquer outro corpo que tenha energia positiva. Vamos falar agora um pouquinho da equação de estado térmica para o sólido de Einstein. Então, nós aprendemos até aqui como calcular a entropia, como a partir da entropia obter a temperatura, e agora vamos falar da equação de estado. A equação de estado vai ser uma equação que ela não é uma equação fundamental, mas ela deriva de uma equação fundamental, que é a entropia. Vamos utilizar como exemplo o sólido de Einstein a alta temperatura. Unidade de energia muito maior que o número de átomos no nosso sistema. Então, vamos considerar um sólido de Einstein com N átomos. Então, é um sólido de Einstein com N átomos e a temperatura dele está alta, ou seja, as unidades de energia, o quanto de unidade de energia que ele tem é muito maior do que o número de átomos. Note que é muito diferente do exercício que nós fizemos anterior, onde eu tinha 100 unidades de energia para 500 átomos, né? O sólido A tinha 300 átomos e o sólido B tinha 200. Então, o total eram 500 átomos e eu tinha 100 unidades de energia para esses 500 átomos. Não é essa a situação agora. Agora eu tenho muitas unidades de energia para esses átomos. Okay? Então, eu estou no limite de alta temperatura. E nós chegamos no capítulo anterior que a multiplicidade era Q, onde Q são as unidades de energia, E é um número de Neper, dividido por N elevado a N. Isso era a multiplicidade do sólido de Einstein para altas temperaturas. E aí nós calculamos a entropia aplicando o logaritmo nessa multiplicidade, nesse valor. E chegamos até esse resultado para a entropia do sólido de Einstein a alta temperatura. E aí vamos lembrar, aqui nós temos a entropia, vamos lembrar que a energia do sólido de Einstein nós sabemos, né? Cada unidade de energia vale HF. A energia total vai ser QHF. Então essa vai ser a energia total do sólido Einstein, quanto de energia ele tem. Então nós temos duas equações, uma equação que vem da entropia e uma equação que vem da energia. Só que essa entropia, ela está escrita em termos de unidade de energia. Só que vamos lembrar, aqui também nós temos unidade de energia aqui nessa expressão para a energia interna. Então nós podemos escrever unidade de energia assim, ó, a unidade de energia é igual à energia interna dividido por HF. E nós podemos substituir esse valor aqui, ó, para obter esse valor. E agora fica claro que nós simplesmente pegamos, isolamos o Q, que são as unidades de energia, e substituímos aqui. Por que nós fizemos isso? Para obter uma entropia em função da energia. Por quê? Tendo uma entropia em função da energia, nós podemos derivar ela com relação à energia. Derivando, o que nós podemos fazer? Nós vamos derivar essa função agora, a função entropia do sólido de Einstein a alta temperatura, com relação a essa energia aqui, ó. Vamos nos lembrar que nessa derivada, o N, que é o número de partículas, tem que ser mantido constante, que nós não vamos mudar o número de partículas. O K é a constante de Boltzmann e HF também é uma constante. O 1 aqui é um número, então é uma constante. Como que nós vamos fazer essa derivada? Nós podemos escrever assim, ó, 1 sobre a temperatura é igual à derivada da entropia com relação à energia. Então, nós vamos olhar somente para a energia, mantendo o número de partículas constante. O volume a gente não precisa explicitar, porque a entropia aqui não depende do volume.
como nós vamos escrever isso? Vai ser igual, o NK, a gente simplesmente repete o NK, derivado do que está aqui dentro. Derivada do 1 é 0, porque derivada de uma constante é 0. Derivar essa função logarítmica, como é que a gente deriva? Vai ser 1 dividido pelo argumento. Quanto vale o argumento? É U dividido por NHF, multiplicado pela derivada do argumento com relação a U. Quando eu derivo o argumento com relação a U, o U desaparece, fica 1 em cima e simplesmente NHF embaixo. E aí o nosso trabalho agora é simplificar. Ó, NHF com NHF e sobra aqui simplesmente NK dividido por U. Como está aqui, ó. NK em cima dividido por U. Então, eu tenho 1 sobre T igual a NK no numerador e U no denominador. Ou seja, nós temos isso aqui, ó. 1 sobre T igual NK por U. Nós chegamos nessa equação aqui utilizando a definição de temperatura. E olha que interessante, eu tenho agora energia de um lado, temperatura do outro, nós podemos resolver isso para obter isso aqui, ó. U igual a NKT. Nós acabamos de obter a energia do oscilador de Einstein, do sólido de Einstein, a alta temperatura, como função da temperatura. A energia como função da temperatura nós vamos chamar de equação de estado térmica. Isso é que é a equação de estado, quando a gente obtém a energia em função da temperatura. Porque antes, vamos nos lembrar, nós tínhamos a energia em função das unidades de energia. Mas agora, com esse valor aqui, nós temos a energia em função da temperatura. Com isso, você consegue fazer o quê? Você vai ter um gráfico de energia em função da temperatura. E vamos lembrar que capacidade térmica, como que a gente calcula a capacidade térmica? É a derivada da energia com relação à temperatura. Se for volume constante, mantendo o volume constante. Então, o objetivo por trás, para a gente obter a equação de estado térmico, no fundo, é para a gente obter algo que a gente consegue medir macroscopicamente, que é a capacidade térmica. A capacidade térmica a gente consegue medir macroscopicamente. Então, a gente faz esse cálculo e depois vai para o laboratório para ver se o que a gente obteve condiz com a realidade, ou seja, é verificado experimentalmente. Vamos falar agora da equação de estado térmica para o gás ideal. Vamos fazer o mesmo procedimento que nós adotamos no resultado anterior. Nós vamos pegar a multiplicidade do gás ideal, agora nós estamos falando do gás ideal, e aí vamos nos lembrar, a multiplicidade do gás ideal dependia do volume elevado a N e dependia da energia elevada a 3 meios. E o que nós temos que fazer agora? Para obter a entropia, nós temos que fazer K logaritmo da multiplicidade. Então, foi o que nós fizemos aqui embaixo. Ó. K logaritmo da multiplicidade. E aí vamos lembrar que a temperatura sempre vai ser para a gente a derivada da entropia com relação à energia, mantendo o volume e o número de partículas constante. Então, nessa expressão acima, o volume, eu não preciso me preocupar com ele, nem com o número de partículas. Eu só preciso olhar para a energia. Então, vamos nos lembrar que aqui nós temos o logaritmo de um produto, né? Eu tenho um produto de 3 termos. Mas o produto que eu preciso só me importar é com K logaritmo de U elevado a 3 meios.
Então, nós temos assim, ó, a derivada de 1 sobre t, o k simplesmente repete, vai ficar aqui, ó, k. Vamos lembrar que o logaritmo, nós podemos pegar essa potência e passar aqui para frente, da propriedade logaritmo, vai ficar assim, ó, 3 meios. E aí vai ficar assim, ó, derivada do logaritmo de U com relação a U, a energia, mantendo o volume, o número de partículas constante. E aí, nós podemos ajeitar aqui, fica 3 meios de K, derivada do logaritmo com relação a U. Fica simplesmente 1 sobre U. Então, eu tenho 1 sobre T igual a 3 meios de K, 1 sobre U. Ou seja, nós temos isso aqui, ó, 1 sobre T de um lado, 3 meios de K, 1 sobre U. Resolvendo isso aqui para U, o que nós vamos obter? Nós vamos obter esse resultado. U, que é a energia do gás ideal, ou energia interna do gás ideal, é 3 meios de nKT. Vamos lembrar que nós já tínhamos obtido esse resultado quando nós estudamos o modelo mecânico para o gás ideal, né? O gás ideal são bolinhas que têm 3 graus de liberdade. No caso aqui, o gás ideal monoatômico. Ele tem 3 graus de liberdade, então para cada grau de liberdade tem meio de kT. Então meio de kT, mais meio de kT, mais meio de kT, 3 meios de kT. Com isso, nós de novo acabamos de chegar numa energia em função da temperatura, ou seja, em uma equação de estado térmico. E vamos lembrar que a capacidade térmica é dU, a derivada dessa função U, com relação à temperatura. Quando a gente faz essa derivada, a temperatura desaparece, fica só simplesmente, ou simplifica, né? Fica só simplesmente 3 meios de nK. Desse modo, 3 meios de nK. Então, essa é a capacidade térmica para o gás ideal, que era o que nós já sabíamos, né? Era meio de nK para cada grau de liberdade. Então, o nosso modelo que nós construímos, que é um modelo onde a gente obtém a multiplicidade, da multiplicidade obtém entropia, da entropia obtém a equação de estado térmico e da equação de estado térmico obtém a capacidade térmica. Ou seja, nós começamos aqui de princípios muito básicos, partindo aqui das ideias de microestados e macroestados em multiplicidade, e a gente obtém aqui uma grandeza que a gente mede dentro de laboratório. Então, vamos resumir isso que nós acabamos de ver numa estratégia para o cálculo da capacidade térmica. Então, o que nós temos que fazer para calcular o calor específico? Que o objetivo final é chegar em algo que a gente pode medir. Primeiro, a gente constrói a multiplicidade ômega. Lembrando que a multiplicidade são todas as maneiras possíveis que a energia tem para se rearrumar no sistema. Depois, a partir da multiplicidade, a gente calcula a entropia de Boltzmann. E uma vez tendo a entropia de Boltzmann, a gente chega, utilizando a definição de temperatura, a gente pode chegar até na equação de estado térmico. E a partir da equação de estado térmico, a gente obtém a capacidade térmica. Então, são as etapas que nós temos que seguir para chegar até na capacidade térmica. Então, essa aí é a estratégia para calcular o calor específico ou a capacidade térmica do sistema. Vamos falar agora um pouco da expressão macroscópica da entropia. Falando um pouquinho de história, a primeira pessoa a chegar e a escrever e a explicar rigorosamente o que era entropia foi o Rudolf Clausius, em 1865. E nas próprias palavras do Clausius, ele diz que propôs que S, né, se chamasse entropia, ou seja, que aquela grandeza que ele estava definindo se chamasse entropia, para que essa palavra ficasse muito próximo de energia, né? Muito próximo do conceito de energia, porque ele viu que
as duas grandezas tinham algo em comum, ou seja, a entropia tinha alguma coisa muito próximo da energia. E como que nós vamos chegar na expressão macroscópica da entropia? Vamos pensar num sistema, esse sistema vai sofrer uma transformação, só que essa transformação ocorre a volume constante. Então, é um sistema onde o número de partículas ele não varia e, além disso, o volume se mantém constante. Então, pensa assim, um sistema fechado, o volume aqui não muda. A única coisa que está acontecendo é o seguinte, esse sistema ele pode trocar energia. Então, a sua entropia ela só vai variar devido à sua variação de energia. Como é aqui uma variação muito pequena, vamos escrever como du. Lembre-se que quando a variação for grande, a gente escreve como ΔU. Quando a variação é pequena, a gente escreve como du. É assim que a gente lê. Ou seja, isso aqui é uma variação muito pequena ou uma variação infinitésima de energia. A entropia ela vai ser função de U, V e N. Só que essas duas variáveis a gente não precisa se preocupar só com um. Então, como a gente escreve? Utilizando a regra de diferenciação, vai ficar assim, ó, ds igual ds du, acabou. Função de V e N. Por quê? Com isso nós temos o quanto que a entropia vai variar se a energia interna do sistema vai variar. Ou seja, se o sistema ganhar ou perder um du, a gente sabe, por meio dessa expressão, o quanto que a entropia vai aumentar ou vai diminuir. Só que tem um fator aqui, ó, né? Um não é igual ao outro, tem um fator aqui. E que fator é esse? Esse fator é o ds du mantendo V e N constante. Vamos lembrar que isso aqui é exatamente a definição de temperatura. Então, esse termo aqui é exatamente 1 sobre a temperatura. Então, o que nós vamos ter do outro lado, na verdade, é du dividido pela temperatura. Nós vamos ter isso aqui, ó, ds é igual du dividido pela temperatura. Então, uma variação pequena da energia interna vai levar a uma variação pequena também da entropia, e o fator aqui que leva a essa proporcionalidade, essa igualdade, é exatamente a temperatura do sistema. E se nós quisermos saber a variação total, o que nós vamos fazer? Vamos integrar essa expressão, somar todas as pequenas variações de energia, de um estado inicial até um estado final. Então, é assim que nós vamos escrever a variação de entropia macroscópica. E aí nós temos que lembrar que du é a variação de energia interna do sistema. E nós aprendemos da primeira lei da termodinâmica que ΔU é igual a calor mais trabalho. Ou, de outra maneira, du é igual a calor mais trabalho. Mas vamos lembrar que essa transformação é a volume constante. Então, não tem trabalho mecânico. Então, esse trabalho aqui, nós podemos escrever simplesmente como trabalho de outra natureza. Porque o trabalho mecânico, PDV, não tem. Então, esse trabalho aqui é trabalho de outra natureza. Trabalho outro. Trabalho de outra natureza. Então, nós podemos escrever a variação total de entropia macroscópica como a integral de um estado inicial até um estado final de Q mais W de outra natureza, dividido pela temperatura em que se encontra o sistema. E aí, nós podemos, então essa é a variação geral de temperatura, a fórmula de expressão geral. Só que nós podemos ter uma situação muito particular quando trabalhos de outra natureza é zero.
Ou seja, nós temos situação que o volume do sistema não varia e trabalho de outra natureza é zero. Então, o que nós encontramos? Nós encontramos que a variação de entropia é simplesmente o calor trocado pelo sistema dividido pela temperatura de um estado inicial até um final. Então, o tanto de calor que o sistema ganha ou perde, dividido pela temperatura que ele se encontra naquela situação, vai ser exatamente a variação de entropia dele. Então, se ele perde calor, a entropia dele diminui. Se ele ganha calor, a entropia dele aumenta. E, resolvendo essa integral, o que nós podemos ter? ΔS, quem é? É o S de um estado final menos o S de um estado inicial. Que pode ser esse estado inicial T igual a zero, que é o zero absoluto. Então, aqui nós temos T de zero, que é o zero absoluto. Então, assim, nós podemos escrever a variação macroscópica de entropia, ou a entropia macroscópica. Então, é assim que nós vamos calcular a entropia macroscópica dividindo o calor trocado pelo sistema dividido pela temperatura do sistema. Se nós pensarmos em um processo isovolumétrico, ou seja, como o processo ele é isovolumétrico, como que a gente calcula o calor num processo isovolumétrico? Calor, pela fórmula geral da calorimetria, calor é CV delta T. Então tá aqui, ó, CV delta T. Se a gente substituir naquela expressão, nós tínhamos assim, né? A expressão era calor dividido por temperatura. Então, no lugar do calor, a gente coloca CV delta T. Então, vai ficar assim, ó, CV dividido pela temperatura, CV dividido pela temperatura e integrar em DT. Ou seja, nós vamos somar em todas as temperaturas possíveis. Então, substituindo, nós temos CV por T e vamos integrar em delta T. Só que aí nós não sabemos como que a capacidade térmica varia com a temperatura, porque para isso nós precisamos ter a equação de estado térmica e derivar a equação de estado térmica com relação à temperatura para obter o CV. Mas se nós considerarmos uma situação, vamos supor que nessa faixa de temperatura inicial até a temperatura final, a capacidade térmica não varia muito. Se ela não varia muito, eu posso tirar ela para fora da integral. Tirando para fora da integral, eu vou ter simplesmente a integral, que agora estou somando, tá? Esse símbolo aqui é o símbolo de soma, de 1 sobre T dt, de 1 sobre T dt, de um estado inicial até um estado final. E essa integral vai ser simplesmente o logaritmo de TF por TI. Por quê? Fazendo alguns detalhes, nós vamos ter assim, ó, CV, a integral de 1 sobre T dt vai ficar logaritmo de T do estado inicial até o estado final. Então, o que nós vamos ter? Nós vamos ter CV, abre parênteses, logaritmo da temperatura final, logaritmo da temperatura final, menos logaritmo da temperatura inicial, e fecha. E nós sabemos que a diferença dos logaritmos, nós podemos escrever como o logaritmo do quociente desses números. Então, com isso, nós temos aqui como calcular a entropia, a variação de entropia de um sistema, de uma transformação, sistema que está sofrendo uma transformação isovolumétrica, onde somente a sua temperatura está variando, ou seja, vamos pegar CV logaritmo de TF dividido por TI. Então, assim nós vamos calcular a variação da entropia nesse sistema que sofre um processo que é isovolumétrico. Vamos considerar, então, dois subsistemas, o subsistema A e o subsistema B. E o subsistema A possui uma capacidade térmica A e uma temperatura A,
e o subsistema B possui uma capacidade térmica B e uma temperatura B. E a temperatura do A é maior que a temperatura do B, então o A vai ceder energia térmica para o B. Como que a gente vai calcular a temperatura de equilíbrio térmico? Note, o corpo A está cedendo energia térmica para o corpo B. Então, está uma temperatura maior. A temperatura dele vai diminuir, do corpo B vai aumentar, até eles atingirem o equilíbrio térmico. Nós vamos calcular isso utilizando a expressão da calorimetria, que diz que o calor cedido pelo A mais o calor recebido pelo B tem que dar certo. Então, como que nós vamos calcular a temperatura de equilíbrio? Nós vamos utilizar a equação da calorimetria, que diz o calor de A mais o calor de B tem que dar igual a zero. Ou, em outras palavras, o calor cedido por A mais o calor recebido por B é igual a zero. Então, nós vamos ter que o calor de A vai ser CA, variação da temperatura de A, mais CB, que é o calor de B, variação da temperatura de B, igual a zero. E aí vamos lembrar quanto vale a variação da temperatura do A. A variação da temperatura do A é T menos TA, onde T é a temperatura de equilíbrio. Quanto vale a variação da temperatura de B? É T menos TB, onde T é a temperatura de equilíbrio. Lembre-se que tanto o corpo A quanto o corpo B vão atingir a temperatura de equilíbrio. O que nós queremos encontrar é quanto vale T, que é a temperatura de equilíbrio. Para isso, basta a gente resolver, né? Faz a distributiva e resolve para T, que é a temperatura de equilíbrio. Então, nós vemos que a temperatura de equilíbrio, ela é, na prática, uma média ponderada, onde as capacidades térmicas são os pesos, né? De TA e TB. Então, como nós temos agora a temperatura de equilíbrio, o que nós podemos fazer? Calcular a variação de entropia para cada um dos corpos. O corpo a temperatura dele diminui. Então, como é que a gente calcula? A variação de entropia, note, o volume dos corpos não variou, o número de partículas também não variou, o que está variando só é a temperatura. Então, nós estamos fazendo um cálculo aqui de variação da entropia devido à variação de temperatura. Então, quanto vai valer? Quanto vale a variação de entropia? Vai ser a capacidade térmica logaritmo da temperatura final dividido pela temperatura inicial. E aí vamos lembrar que para os dois casos, para o corpo A e para o corpo B, a temperatura final é a temperatura de equilíbrio e a temperatura inicial era a temperatura em que o corpo estava, em que o subsistema estava. O corpo A é TA e o corpo B é TB. Então, é assim que nós vamos escrever a variação de temperatura dos dois corpos. Mas vamos lembrar que o que importa não é a variação de temperatura isolada, mas o que importa é a variação de entropia total, que a gente escreve como ΔSA mais ΔSSB. Ou assim. E por meio de uma álgebra simples, nós podemos mostrar que a soma desses dois termos é maior que zero, o que mostra que a variação da entropia total é maior que zero. Ou seja, nesse processo onde o corpo A cedeu energia térmica para o corpo B, é um processo que é irreversível. Uma vez o corpo A tendo cedido energia térmica para o corpo B, o processo inverso não vai ocorrer. É um processo que ele ocorreu e ele não tem como voltar atrás, então ele é irreversível. Esse é o resultado esperado, né? Porque esse é um processo irreversível. Quando a gente colocar esses dois corpos em contato, eles vão atingir o equilíbrio térmico. Uma vez atingindo o equilíbrio térmico, eles vão continuar nesse macroestado, que é o macroestado do equilíbrio térmico. E isso acontece por quê? Porque a entropia total aumenta e da segunda lei da termodinâmica nós sabemos que a entropia do sistema, que no caso aqui do universo, tem que sempre aumentar. Por isso que isso acontece, por causa da segunda lei da termodinâmica. Essas são nossas referências. E até a próxima aula.